Sodoma e Gomorra, a história das cidades destruídas por Deus. Sodoma e Gomorra foram cidades antigas, destruídas por Deus, por seus muitos pecados. A sua história é mencionada na Bíblia, no livro de Gênesis. Elas estavam localizadas no Vale do Sidim, próximo às campinas do Rio Jordão, onde hoje é conhecida como a Costa do Mar Morto, em Israel. Essas cidades foram consumidas por fogo e enxofre que caíram do céu, devido à sua grande depravação e imoralidade sexual. Abraão intercedeu para que Deus poupasse as cidades se ali encontrasse pelo menos 10 pessoas honestas e justas. Mas, o único homem justo encontrado foi Ló, sobrinho de Abraão, resgatado junto de sua família. Daquela terrível destruição, sobreviveram somente Ló e suas 2 filhas, já que a sua mulher ficou para trás durante a fuga. Na narrativa bíblica, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar faziam parte de uma região muito produtiva, conhecida como Crescente Fértil. Essas 5 cidades estavam no vale do Rio Jordão e junto da costa do Mar Morto. Essas terras eram de uma beleza fascinante, comparada ao Jardim do Senhor, Gênesis 13:10. A região também experimentava um crescente desenvolvimento econômico. Havia uma abundância de recursos, como os poços de betume mencionados na Bíblia, Gênesis 14:10. Esse mineral era utilizado na construção civil, indicando que as casas na área eram bem estruturadas, conforme se pretendia na construção da Torre de Babel, Gênesis 11. Além da abundância de recursos naturais, Sodoma e Gomorra se beneficiavam economicamente de sua localização em uma rota comercial importante que se estendia por aqueles reinos. Os habitantes tinham recursos para desfrutar de uma vida confortável e próspera naqueles tempos. Antes da destruição, a região era deslumbrante. Tão impressionante que atraiu Ló, sobrinho de Abraão, que escolheu viver lá quando se separou de seu tio. As terras eram vastas, planas e férteis, proporcionando alimentos abundantes e pastagens para os habitantes e seus rebanhos. No entanto, a Bíblia destaca repetidamente que o povo que habitava aquela região era extremamente perverso e pecava grandemente contra o Senhor, Gênesis 13:13. Praticavam uma série de pecados e injustiças, incluindo imoralidade sexual, relações antinaturais, estupros, violência, injustiça, adultério e abusos coletivos. Apesar de sua maldade, não demonstravam arrependimento nem piedade. Eles exibiam com orgulho seus pecados, sem sentir vergonha, Isaías 3:9. Por isso, em diversas passagens bíblicas, essas cidades foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno, Judas 1:7, que virá sobre os ímpios. Dessa forma, Deus puniu os habitantes das 5 cidades, destruindo-as com uma chuva de fogo e enxofre. Contudo, Deus tinha uma aliança com Abraão, e seu sobrinho, Ló, vivia em Sodoma com sua família. Abraão intercedeu por eles, e Deus enviou seus anjos para salvá-los antes da terrível destruição. Como aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra? Deus ouviu o clamor contra a maldade daqueles povos, e decidiu intervir. Ele informou a Abraão, o patriarca hebreu, sobre a sua intenção de destruir aquelas cidades. Abraão intercedeu pelas pessoas justas, incluindo Ló e sua família. Deus concordou em poupar as cidades se encontrasse pelo menos 10 pessoas justas nelas. Porém, quando os 2 anjos foram enviados para verificar, não encontraram nem mesmo este número mínimo. Somente Ló e sua família seriam salvos da destruição. Os anjos, disfarçados de viajantes, foram recebidos por Ló, que os convidou para ficar em sua casa. Mas durante a noite, foram surpreendidos. Todos os homens da cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló, exigindo que os estrangeiros fossem entregues para que pudessem abusar deles. Totalmente desesperado, Ló chegou a oferecer suas filhas em vez dos anjos, mas os homens contrariaram violentamente. Eles ameaçaram agredir Ló também, tentando invadir a casa. Mas os anjos protegeram Ló, levando-o para dentro de casa e cegando os homens. Eles aconselharam Ló a sair imediatamente para escapar da iminente destruição. Os visitantes enviados por Deus conduziram a família para um lugar seguro, mas a esposa de Ló olhou para trás,
contrariando a ordem divina e foi transformada em uma estátua de sal. Assim, Deus fez cair fogo do céu e enxofre, destruindo completamente aquelas cidades, seus habitantes e toda a vegetação, exceto Zoar, um lugarejo mais distante para onde Ló e suas filhas fugiram e se abrigaram. As outras 4 cidades foram punidas e exterminadas. A região ao redor tornou-se tão seca e estéril que ainda hoje é conhecida por sua salinidade e improdutividade, nas proximidades do Mar Morto. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra enfrentaram o juízo de Deus devido à sua grande maldade e pecado. Deus estava farto da maldade e tantos crimes, por isso, decidiu puni-los, destruindo as cidades de forma que não sobrasse nenhum vestígio de sua grandeza decadente. As Escrituras descrevem que os habitantes dessas cidades eram completamente depravados, corruptos e praticavam uma série de pecados, incluindo violência, homossexualidade, hostilidade contra estrangeiros, desprezo pelos necessitados e falta de hospitalidade para com os visitantes. Por essa depravação total, Sodoma tornou-se associada à homossexualidade, tendo originado daí o termo sodomia, do latim peccatum sodomiticum, pecado de Sodoma. Além disso, outros pecados sexuais como abusos, estupros, bestialidades eram cometidos sem punição. No entanto, a Bíblia não se limita a relatar apenas esses pecados. No livro do profeta Ezequiel é mencionado que Sodoma e as outras cidades eram orgulhosas, tinham fartura de comida, tinham próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Eram arrogantes e cometiam abominações diante de Deus. Ezequiel 16, 49 e 50. Isso confirma que as cidades possuíam estabilidade e riquezas materiais, mas não se preocupavam com os mais necessitados. Eram orgulhosos e imorais na sua conduta. Além disso, não consideravam que sua ganância e libertinagem poderiam ser condenadas e punidas pelo Criador. Eles desprezavam a Deus. Qual a localização atual de Sodoma e Gomorra? Apesar das controvérsias, é provável que Sodoma e Gomorra estivessem ao sul do Mar Morto. No entanto, a destruição foi tão severa que as cidades foram completamente eliminadas. Por décadas, estudiosos e arqueólogos têm procurado evidências físicas da localização exata das cidades, mas ainda não há nada conclusivo. Escavações recentes no Monte Tal El-Haman, ao norte do Mar Morto, próximo ao Rio Jordão, levantam a possibilidade de Sodoma ter sido ali. Contudo, outros estudiosos acreditam que as cidades do pecado estivessem na costa sul do Mar Morto. Essa parece ser a localização provável, considerando o estudo de todas as passagens bíblicas. Atualmente, o Monte Sodoma, localizado a leste do Mar Morto, é uma atração turística, contando inclusive com a suposta estátua da mulher de Ló. Mas não há provas arqueológicas de sua relação com as cidades antigas. Sodoma, Gomorra e o fim dos tempos. A Bíblia menciona que no fim dos tempos a humanidade experimentará um grande declínio moral e um aumento na inclinação para o pecado. Ela dá o exemplo de Sodoma e Gomorra e enfatiza o castigo que sobrevirá àqueles que não se arrependerem de sua maldade diante de Deus. A arrogância e grandeza dessas cidades se destilavam na ausência de honra, moralidade, justiça e generosidade. As pessoas eram ricas e prósperas, mas extremamente egoístas, orgulhosas da sua posição, desprezavam os socialmente desfavorecidos como pobres e estrangeiros. Deus é o justo juiz e punirá o pecado. Mas Deus também é o Deus de amor e nos dá oportunidades de nos examinar e arrependermos da nossa maldade. Se pedirmos o seu perdão com sinceridade, Ele é fiel e justo para nos perdoar e transformar. Chegará o dia em que tudo o que temos e vemos hoje acabará. Embora o mal cresça ao nosso redor, devemos manter os nossos corações alerta à voz de Deus. Volte-se para Ele. Por meio de Jesus, podemos ter esperança de um futuro eterno com Deus.